Nós vamos pedir a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, que estejam conosco mais essa tarefa de comunicação, esse bate-papo entre as duas dimensões, pedindo a presença daqueles que objetivam o progresso, o bem-estar, a alegria, a descoberta de coisas novas. E a presença do amigo, do companheiro Calunga, ou José Grosso, ou quem estiver aí com essa proposta de trabalho, nós colocamos à disposição, cheios de fé, de vontade de fazer as coisas acontecerem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Hey. Graças a Deus. O que podemos fazer para contribuir para o seu trabalho, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos à disposição. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Meu nome é Calunga. Me chamam de Calunga. Né? Sou um espírito comum, sem muitos títulos, né? Apenas um curioso, um estudioso da alma humana, para que eu possa também, como espírito inserido, né, na lei de progresso, encontrar caminhos novos, onde eu me sinta melhor, mais bem realizado, mais integrado a essa grande família do universo. Mas sou o Calunga, graças a Deus. Calunga, você é o mesmo espírito que incorpora no Gaspareto? Graças a Deus, né? Certa vez, diante dos vários questionamentos que se fez através dessa pessoa que me serve, né, de médium, e ele me perguntou, né, apesar de já saber que se trata da mesma personagem, né? E eu respondi a ele o que eu vou responder para vocês, que os médiuns não têm atestado de propriedade de nós espíritos, mesmo porque nós não somos mercadorias, né? Nós somos seres pensantes, seres viventes, dotados de liberdade, proporcional à nossa condição de entender os mecanismos da vida. Sou sim o mesmo espírito que trabalha não só com Marcos, com Gaspareto, com a Rita e alguns outros que ainda estão por vir dentro dessa proposta da psicografia, da psicofonia, enfim, dessa troca. É claro que existem algumas características que são inerentes ao médium em si, né? A mediunidade, ela guarda uma questão muito bonita, muito valiosa, que é um trabalho de parceria. Eu empresto alguns conteúdos meus, mas busco também no médium conteúdos que favoreçam a nossa proposta de trazer novos conhecimentos, que também não são tão novos assim, né? Mas a mescla da personalidade de um e de outro dão as características da manifestação e alguns pontos, né, que são especificamente da persona do médium e da pessoa que nos serve. Mas sou eu, sim, o Calunga, não é isso? Calunga, graças a Deus. Graças a Deus. Como que funciona isso? É pré-definido as pessoas com quem o espírito vai trabalhar antes dessa pessoa encarnar? Ou você pode acabar decidindo, ou por razão de força maior, encontrar um médium que não estava no caminho trabalhar com ele? Bom, se é pré-definido, eu não sei. O fato é que eu tenho uma afeição grande por indivíduos que tragam em si a centelha da alegria, né? A vida, ela é a expressão da alegria. Deus é um ser alegre. Se assim não fosse, nós não teríamos a diversidade de possibilidades de expressão de vida no planeta Terra, ou seja, em qualquer outra casa planetária.
Na verdade, nós nos ligamos a determinados médiuns, aquele ou outro, principalmente pela proposta da afinidade e porque também existe como eu vou colocar para você, essa liga, né? Esse elemento que propicia nós nos apresentarmos o mais próximo possível do que nós somos, respeitando a parcela de contribuição do próprio médium, como eu disse alguma vez. Mas existem sim alguns espíritos que se comprometem durante o processo da reencarnação, ou quando ambos estão na dimensão extrafísica, quando um ou outro retornar, né, à labuta da Terra, o outro que permanece partilhar de sua vida sob o ponto de vista da atividade mediúnica em si. E ambos vão desenvolver um trabalho de maneira única e singular. Né? E existem ainda o revezar, né? Um se encontra na dimensão física, o outro na extrafísica, e ali elaboram um trabalho em conjunto, um vem a desencarnar e o outro reencarna, e assim num período proveniente da necessidade de cada um, ou então da característica do projeto que é elaborado pelos superiores da espiritualidade, permanecem anos nessa roda viva de ir e vir e trabalhar nas lides da mediunidade. Eu, por mim, não tenho isso não. Eu pouso onde houver necessidade da minha palavra, do meu jeito. É claro que a gente tem afeição, não do ponto de vista do que um pode me oferecer e outro não, mas dessa troca que se torna extremamente tranquila, tanto para ambas as pessoas, tanto para mim, que estou na dimensão extrafísica, que também tenho que me sentir confortável nessa permuta, nessa troca, né? Quanto para aquele que irá me servir de instrumento, assim como outros que, como eu, estão nesse trabalho de divulgação e de troca de informações, não é isso? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Calunga, como que funciona isso? Existem espíritos é uma variação daquela pergunta, pré-determinados para trabalhar na mediunidade da pessoa, ou mediunidade é porta de intermédio entre o mundo astral e o mundo físico, portanto qualquer espírito pode se comunicar através de um aparelho, não só aqueles que trabalham com ele sempre? Existe uma característica especial para determinadas questões, não é? Assim já colocou de uma maneira muito inteligente e didática Allan Kardec, né? Quando ele estuda no livro dos médiuns as diversidades de médiuns e as suas características, né? Médiuns de efeitos intelectivos e nas suas propostas de psicografia ou psicofonia. Então nós temos médiuns romancistas, médiuns cientistas, não é? Médiuns filosóficos, que guardam em si uma estrutura fisiológica, psicológica, emocional, de conhecimento, inclusive, que dão a ele a condição de trabalhar com esse ou aquele espírito. Existem médiuns que têm uma elasticidade maior nesse campo e se submetem não é bem a palavra, né? E se colocam numa condição em que possa ser instrumento de uma enormidade de espíritos com características também distintas sob o ponto de vista do que ele vem a tratar. Seja uma questão científica, filosófica, religiosa, um romance, crônicas, não é isso? Sim. Porém, essa diversidade ela é um tanto quanto rara. Não é? Geralmente, quando o médium se predispõe a fazer um trabalho, ele traz em si uma característica quase que especificada. Portanto, essa mesma característica já pode, por si, definir a individualidade desencarnada que estará com ele naquela jornada mediúnica. Né? Mas é claro que
levando-se em consideração o desleixo que o médium porventura leve às suas características mediúnicas, aí eu posso dizer, qualquer espírito no nível de característica, no nível de desleixo que ele submeter a essa faculdade, terá a condição de usá-lo e usará de uma maneira extremamente infeliz nos processos tão bem estudados que nós chamamos de obsessão. Né? Mas a mediunidade levada sob o ponto de vista da seriedade que ela precisa, né? Da flexibilidade que é um componente essencial e acima de tudo com amor e desprendimento, ela tem essa característica bem fundamentada no próprio instrumento em que o médium se transforma, pelo seu conhecimento, pelas suas aptidões, pela sua organização fisiológica, neural, pela sua condição de expansividade perispiritual e por aquilo que o atrai. Então, assim, eu acho que me fiz entender bem. Graças, né? A Deus. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Calunga, meu amigo. Calunga, conta pra gente, para entender melhor o funcionamento da comunicação entre vocês espíritos e nós encarnados, no que se refere a essa troca de desejo sincero de fazer um trabalho bonito e bem feito. Quando eu procurei o médium do qual você se serve agora, para fazer esse trabalho, como que funcionou no mundo espiritual? Eu que fui o último a saber ou foi você? Uma boa pergunta. Vamos dizer o seguinte, que a informação foi simultânea, né? Porque vai que tenha sido diferente, não é verdade? E como nós espíritos também não somos infalíveis nas questões mais assertivas, vamos ser pelo menos mais políticos, né? Então digamos que é simultânea, que foi simultânea, né? Mas a questão da afinidade, do processo da mediunidade em si, mesmo que já tenha e é estudado por várias mentes no mundo encarnado e desencarnado, o processo da aproximação e da dilatação perispiritual e todas essas questões que dizem respeito ao cérebro extrafísico, ao cérebro físico, né? Nós devemos ressaltar as características de cada médium, porque o médium já em si, trazendo a possibilidade de intervenção de uma outra inteligência, porque é isso que acontece no fenômeno mediúnico, né? Então já tem uma predisposição orgânica, já tem uma organização cerebral, nervosa, um tanto quanto diferenciado da maioria das outras pessoas, e isso não faz melhor nem pior, apenas diferenciado, né? Possibilitando então esse processo de intercâmbio. Porém, cada um traz um princípio individual e individualista nesse processo. Dizer, por exemplo, que quando eu estou trabalhando com aquele médium, com este médium, com a outra médium, com Gaspareto, ou com quem quer que seja o fenômeno, o processo é o mesmo, é colocar o fenômeno da mediunidade num patamar muito simplório, porque ele leva em consideração de uma maneira extremamente contundente essa estrutura que cada um tem. Por exemplo, com o qual eu estou nesse momento conversando com você, sim, né? Eu me aproximo, por ele não ter a característica da evidência, eu crio eu movo no ambiente em que ele se encontra determinados recursos que faz com que ele identifique que eu estou presente, né? E em minha presença no ambiente, por exemplo, que ele se movimente, não quer dizer que por eu estar presente nós vamos fazer algum trabalho juntos naquele instante, seja a psicofonia, seja a psicografia, seja o que for. Eu quero apenas que ele saiba que eu estou ali, me envolvendo com a sua realidade doméstica, com a sua realidade cotidiana, porque isso nos aproxima, né? Nos torna familiares energeticamente, emocionalmente, nós vamos ter menos cerimônias sob o ponto de vista da convivência. E isso é um fator que, no caso, entre eu e ele, facilita bastante,
o processo de intercâmbio e me faz muito confortável. E como é um processo de parceria, é uma via de mão dupla, né? Certamente ele se sente mais confortável a cada momento, a cada processo, quando eu estou presente. E quando eu evidencio a necessidade de nós fazermos alguma coisa, no caso da psicografia, nos nossos projetos literários, aí eu tomo uma atitude um pouco mais drástica, né? Eu insinuo de uma maneira insistente o desejo dele pegar alguma coisa para começarmos a escrever. E aí a ideia fica latente na cabeça dele até que ele então ligue o seu notebook, né? E a partir desse processo então o nosso trabalho se inicia. Isso é claro que não é assim a toda hora, a todo momento, porque há de haver disciplina, coerência e respeito tanto à vida que ele leva quanto à vida que eu levo também. Mas nós temos um horário, um dia específico para que possamos fazer o nosso trabalho de uma maneira mais contundente, mais próxima, mais efetiva. E temos alguns momentos onde há mais elasticidade, tanto da parte dele como da minha, né, de efetuarmos o trabalho, alguns reparos, alguns retoques naquilo que foi feito, escrito no período em que a gente realmente tem como determinante a execução dessa tarefa. Mas basicamente é isso que eu utilizo. O resto é o fenômeno, como todos vocês conhecem, como nós conhecemos, né? Essa interatividade sob o ponto de vista das nossas estruturas energéticas, o acionar num ponto específico do cérebro extrafísico e, por consequência, o cérebro físico, o movimento, as ideias sendo passadas sob o ponto de vista da corrente do pensamento, e a atividade se processa sem maiores problemas, né? Sim, graças a Deus, Calunga, graças a Deus, meu amigo. Então, assim, no que se refere ao espírito saber o futuro, porque como quando eu vou encarnar, no meu caso, ou o caso de qualquer pessoa, eu tenho um trabalho igual esse que eu estou fazendo agora, para ser mais específico, porque nós dois nos encontramos, estamos envolvidos agora e nossas histórias se entrecruzaram e vai ficar escrito isso para sempre. Quanto disso já era sabido pelo Calunga quando eu era pequenininho, quando eu fui crescendo, até esse momento culminar nesse encontro? Bem, talvez exista algum companheiro desencarnado, né, que especificamente tenha tido com você uma relação sob o ponto de vista da sua existência anterior a essa ou essa, né, que tenha adquirido esse conhecimento prévio do que porventura pudesse acontecer hoje, como hoje está acontecendo aqui entre nós todos, né? Digo nós todos porque não estamos só nós aqui, né? Porém, eu, Calunga, não tenho essa informação, né? Da sua fase da sua fase infantil. Mesmo porque talvez não tenhamos tido uma convivência que me permitisse essa questão. Claro. Porém, a antecedência é um dos elementos que a espiritualidade utiliza para organizar determinados eventos, como este, por exemplo, que estamos vivendo agora. Não é? Vocês têm a possibilidade pelo sono físico, né? O desdobramento, e o desdobramento os leva a situações, a circunstâncias, a pessoas, a ambientes nos quais vocês se afinizam e terão a condição de se movimentar e trocar informações com pessoas também que entram em sintonia com uma proposta de trabalho qualquer. Então, vamos para o terreno das hipóteses, porque as certezas
se você me disser que tem certeza de alguma coisa, eu vou me embora agora. Não é? Porque é efetivo esse processo o futuro é uma incógnita, né? Podemos fazer projeções e coisas nesse sentido. Mas, certamente, eu posso te dizer que esse encontro já foi escrito nas estrelas, né? Porém, com uma certa antecedência, que talvez não precisasse ir a eras um pouco tão distantes como a sua infância, né? Mas já pode ter sido projetado em função desse antever da espiritualidade, alguns meses passados, por exemplo, sabendo que você, o médium, e uma circunstância favorável estariam se encontrando, se entrelaçando, e quem sabe dessa maneira não se pudesse criar um projeto que culminaria nessa proposta. Não é assim? Entendi. Então é óbvio que a questão do acaso, vamos fazer, mesmo que aos olhos de alguns de vocês isso pareça ser o mais rotineiro e comum, não existe em qualquer circunstância da existência, principalmente naquilo que tem como objetivo a dinâmica de um projeto de esclarecimento, né? De troca de informações como esse que estamos envolvidos agora. Então, certamente ocorreram alguns acertos, né? Entre o médium que me serve, eu, Calunga, você, a equipe espiritual que te assessora, e esse projeto foi elaborado, né? Foi construído na erraticidade. Cada um de nós, então, vindo, né, dos seus pontos de residência e culminando num único local em comum, que foi o evento do qual vocês terminaram de participar, a ideia nasce, e às vezes não precisa ser nenhuma ideia sob o ponto de vista verbal, assim tão explícita, mas a própria intuição, a própria facilidade com que se aproximam, né? A questão familiar, sob o ponto de vista não de que olha como eu te conheço, não, é isso, mas a questão familiar sob o ponto de vista energética, né? Que favorece uma união sem muitos serelelepes, como se diria por aí, né? Então isso certamente ocorreu e ocorre em qualquer circunstância quando o projeto viabiliza esse intercâmbio. E não é somente nas questões suaves, engrandecedoras da vida, né? Nas dimensões onde há ignorância, onde há prepotência, onde há o poder pelo poder, não é? Essas questões também existem, porque ali também existem inteligências e existem interesses de divulgação de ideias, né? Não é isso? Sim, senhor. Estou indo bem? Estou me comportando bem, graças muito a Deus. lindo. Graças a Deus, estou muito feliz e me sinto muito honrado com a sua presença, viu, Calunga? Graças a Deus. Primeira vez que eu ouvi foi pelo médium Gaspareto. E eu disse, um dia eu vou conversar com o Calunga, se Deus quiser. É porque as pessoas, elas nos veem quando tem condições de nos ver, de nos verem, mas elas nos sentem e nos constroem, né? Como se nós fôssemos algo de extrema beleza, não dessa beleza sob o ponto de vista, beleza não, de realeza, né? Mas a realeza na qual os seres encarnados ainda creem e sonham, né? Reis e rainhas com uma nobreza tal que a distância entre um plebeu e um nobre impossibilita qualquer troca de informações ou de diálogo, né? É claro que existem na dimensão espiritual espíritos que gostam desse tipo de relação. Isso inflama o ego, né? Insufla a vaidade, e aí a linguagem e os movimentos estudados e a linguagem embolada só aumentam
o desejo dos encarnados de se aproximarem, mas ao mesmo tempo distancia porque acham incapazes, né, de tal intercâmbio. E hoje, já há alguns anos, mas hoje, principalmente de onde eu vivo, né, os nossos coordenadores e a nossa população extrafísica tem se esforçado ao máximo para dizer, né, em bom e alto som, que isso não existe, isso é uma ilusão, isso é uma falácia, isso é algo que se construiu em função do ego que se incha todo para se dizer evoluído e sublimado. Não é? Hoje a simplicidade, de uma maneira clara, mesmo que tenha sido apregoada há não sei quantos milhões de anos, mas a simplicidade de ser gente, seja em que dimensão for, né? Admitir esse espírito, mas o espírito comum, com seus anseios, desejos, acertos e erros, e a boa eloquência, a falta de eloquência, e muito conhecimento e pouco conhecimento. Hoje nós, pelo menos de onde eu venho, temos levado muito isso em consideração, porque a humanidade encarnada, por mais que a mediunidade esteja se popularizando, nunca se sentiu tão solitária sob o ponto de vista dessa troca, né? Desse processo de interatividade entre as vidas. Por mais que se fale de mundo espiritual, que se tenha livros, filmes, encontros como esse, a grande maioria da humanidade ainda está muito solitária, sentindo-se órfã das questões espirituais. E digo a vocês que muito da parcela de contribuição dessa orfandade advém de alguns médiuns que se colocam no patamar de gurus infalíveis, né? E que recebem os imortais soberanos na inteligência, na perfeição e inatingível, porque a partir do momento em que eles se apresentam, sejam nos palanques, sejam através de livros, ou seja lá o que for, eles fazem questão de evidenciar a diferença moral e a superioridade ou a pseudo-superioridade que cada um deles tem e a impossibilidade da grande massa o alcançá-lo. Por isso é muito bom que vocês permaneçam aí nos arraiais da terra, rogando pão e sopa, e nós aqui nos altares da nossa... Acho que estou falando demais, né? Imagina, mas do nosso ego, claro, né? Claro. E assim nós teremos sempre os mentores que assistem e a grande massa dos assistidos, né? Espalhando migalhas, e essas migalhas dão a eles a condição cada vez mais solitárias, né? Cada vez mais mas cada vez mais culpados, cada vez mais incapacitados para andar por si próprios. E a gente vê isso muito refletido nas várias instituições, no caso, as instituições espíritas, né? Eu tenho para mim, já disse para o médium, já disse que ele falasse para as pessoas, que existem centros espíritas, casas espíritas, associações espíritas, fraternidades espíritas, que são verdadeiros feudos, né? Tem um senhor feudal, que é o dirigente da casa, que não pode ser de maneira nenhuma questionado. Tem os vassalos, né? Que são as pessoas que realizam os trabalhos sociais, as atividades mediúnicas, mas ali em torno daquele senhor que diz o que lê, o que não lê, como se comportar, de maneira alguma frequentar o outro feudo, né? E em torno fosso, com os grandes monstros, que são a pureza doutrinária, que são o senhor Crivo,
o doutrinariamente correto, e ali ele vive, né? Naquele aclamar da sua benevolência, cada vez mais perdido e cada vez mais conduzindo as pessoas a um estado de perdição e o obscurecimento da mente, da possibilidade de crescer. Né? Mas existe um instrumento que hoje tem sido bastante eficaz para o desmanchar desses centros feudais, né? Que é a tecnologia, como que nós estamos usando agora, né? Nossa, realmente. Então, adentra em qualquer lugar, nessas caixetinhas aí, pequenininhas, nos lares, estamos nós, né? Aos aclamados espíritos, catalogados como as bestas do Apocalipse, né? A anunciar uma nova era, não que sejamos iluminados a esse ponto, mas é que nós também temos necessidade do trabalho, do intercâmbio. Não fazemos isso, na maioria das vezes, por sermos bons, mas é porque também nós temos a necessidade dessa proximidade, dessa troca com a carne, né? Com a energia mais animalizada, não só do ponto de vista de inferioridade, mas dos elementos, dos átomos que compõem a estrutura de um corpo físico. Isso, para nós desencarnados, gera saudade. E essa troca, ela faz esse processo de interatividade. Corresponde às nossas expectativas e às expectativas daqueles que estão conosco nesse caminho. Por isso não tem aquele que serve ou é servido. Tem aqueles que estão juntos no propósito de aprender a servir melhor, não é isso? Nossa, graças a Deus, né? Calunga, graças a Deus. Calunga, quando você chegou, aliás, você não se importa de chamá-lo de você, né? Graças a Deus, né? Senhor, né? Já ouvi muitos senhores, né? Já basta. Já basta. Graças a Deus. Calunga, quando você chegou, você disse assim: eu sou um espírito comum. Explica pra gente a diferença entre um espírito numa categoria de um preto velho, de um Exu, comparado com a sua. Graças a Deus. Primeiro, eu não sou nenhum iniciado, né? O que a maioria dos chamados pretos velhos o são. Nem todos, mas a grande maioria sim. Não é? Pelo seu próprio conhecimento em lidar com as questões da farmácia natural, do movimento de elementos, não é? E elaboração de determinadas circunstâncias que só uma mente bem treinada, milenarmente, se assim eu posso dizer, não é? Tenha condições de fazer. E se apresenta como negro velho em função do que na história, né? Tanto nossa de desencarnados, de vocês encarnados, a significação e o teor, sob o ponto de vista de amor, de ternura, de acolhimento, a palavra pai associada a velho, não velho sob o ponto de vista de deteriorar aquele indivíduo, mas velho sob o ponto de vista de tempo, sabedoria, né? De sabedoria. Então, pai, amorosidade, autoridade, não autoritarismo, né? Autoridade, proteção, né? Robustez. E velho, ou seja, antigo sob o ponto de vista de longo, de história, não é? Então, pais velhos como seres milenares. Eu, Calunga, não sou, né? Exu, muito menos, né? Porque para dizer de disciplina, eu estou largamente distante, não é verdade? E uma das características desses senhores, aí nós podemos chamá-los assim, guerreiros, né? É a disciplina. A disciplina para com a vida, a disciplina para com eles mesmos, a disciplina às regras, a disciplina aos deveres e aos direitos, não é? E isso também foi aprendido, diferente às vezes dos pais velhos, às duras penas, não é? E à medida em que o indivíduo então se coloca num patamar
de poder absorver essa situação com mais tranquilidade, ele então vai em direção a galgar hierarquias maiores dentro do discipulato Exu, né? Ou guardiões, ou seres, ou senhores da disciplina, vamos colocar assim. Né? Eu, não sou disciplinado. Eu, quando digo que sou um espírito comum, eu sou um espírito sem desmerecer e também sem me diminuir, porque eu sei também das minhas aquisições, eu sei também da minha eloquência, eu sei também da minha maneira hábil de lidar com as palavras, de construir frases que chegam ao cérebro, ao coração das pessoas, de ser incisivo, mas amoroso, de ser direto sem ser desrespeitoso. Então isso é uma característica da minha pessoa, que também foi aprendida e desenvolvida, aprendida enquanto eu estive na Terra e desenvolvida depois que eu cheguei na dimensão extrafísica pela própria experiência que os meus coordenadores possibilitaram que eu estivesse, né? Quando eu falo espírito comum, é porque se alguém um dia disser que viu Calunga, né, envolto num facho de luz, multicores, parecendo um desfilar de um carro alegórico, uma dessas escolas de samba que vocês têm aí, é qualquer um menos eu. Não é? Porque a superioridade de um espírito não se mede pela intensidade de luz que os médiuns dizem vislumbrar no momento que os enxergam. Isso é mais da cachola, né? Da fantasia que cada um deles ergue com o que é ser um espírito superior, né? E muitos desses, já disse Pai João, uma dessas publicações aí, muitos desses médiuns terão enormes decepções quando encontrarem com seus mentores espirituais que eles idealizaram como detentores de muita luz, de uma voz mansa, de uns olhos amendoados, de uma face ariana, de uma estatura de quase 2. Vão se decepcionar muito, porque são pessoas comuns, espíritos comuns, vestidos comumente, sem muitos apetrechos. Alguns sim se esmeram nas suas apresentações, mas nada tão retundante, tão maravilhosamente distante do que seja a realidade da vida de um espírito na dimensão de um planeta de expiação e provas, né? Então, quando eu digo espírito comum, é nessa característica. E não gostaria, no momento em que eu estou, de ser diferente, mesmo porque eu tenho tantos outros interesses sob o ponto de vista de espírito imortal, como todos nós, né? E mesmo ainda desprovido de um corpo físico, tenho os meus sonhos, os meus projetos, as minhas expectativas de vida. Então, se porventura algum dia eu me tornar um espírito extraordinário, como o exemplo máximo que tivemos, Jesus Cristo, e esse é meu destino e é o seu também, não é? Que ele venha, mas que ele venha naturalmente, sem a minha ansiedade de tomar posse daquilo que ainda não existe, e que se existisse eu nem teria condições de compreender por agora, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Calunga, quando a gente diz que ascensão é mérito e não é meta, como digerir isso e compreender isso na caminhada terrestre, sabendo que é preciso um desafio, um destino, para que a gente tenha a motivação da dedicação e da disciplina? Bom, talvez não seja meta, mas é destino, né? É só, gente, são só palavras, né? Mas é destino, é um destino inevitável, né? Nós vamos, já assevera os nossos diretores espirituais e o próprio Jesus Cristo, né? Se nós vamos atingir uma posição da qual
nós todos o conhecemos há um pouco mais de 2000 anos atrás, é sinal de que é o nosso destino. Certo. Agora, ele vai se tornar alguma coisa de ascensão, né? E não uma lei natural de progresso, uma lei mecânica, né? Quando nós nos conscientizarmos do nosso papel, estejamos em que dimensão física estivermos, já que temos um destino inigualável e que ainda não está pronto, né? Mas que já podemos vislumbrar. Vocês aí com alguns exemplos que estiveram de pessoas que fizeram que, cientes do seu destino, seja consciencialmente ou não, desenvolver o seu processo de ascensão de uma maneira lógica, pautada, refletida, sofrida e trabalhada prazerosamente, né? São inúmeros em vários setores da nossa sociedade e da sua sociedade também, não é isso? Certo. Que hoje são apontados como avatares, como exemplos a se seguir, não é? Sim. Tivemos isso na religião, tivemos isso na ciência, na política, na filosofia, né? Tivemos isso inseridos nas famílias comuns. Quem não tem na sua família alguém que se despontou, mesmo diante das inúmeras adversidades e dificuldades? Um pai, uma mãe, um avô, um sobrinho, um irmão, não é verdade? Claro. Isso só demonstra que o destino é algo real. Nós vamos andar, nós vamos caminhar por nossas próprias pernas ou empurrados. E aí quando se empurra alguma coisa, há a possibilidade de se ferir, né? E se ferir às vezes de uma maneira desnecessária, né? Esfolar-se, quebrar alguma coisa, não é assim? Mas a ascensão, né? Ela guarda relação com a receptividade que a gente dá ao novo, a expansividade que a gente coloca em movimento daquilo que está dentro da nossa alma, que são os elementos comuns de todos os seres oriundos de um único Pai, que é a alegria, como eu disse lá na frente, mas é justiça e é amor, né? É flexível, é expansivo, mas é exigente, é perseverante. Esses são os elementos oriundos da divindade que estão embutidos em cada célula, seja ela uma célula orgânica que compõe um corpo físico encarnado, ou seja, numa estrutura fora da matéria mais densa, que é o corpo, por exemplo, que eu me movimento agora. Mas essa mesma expressão, ou essas mesmas expressões da divindade também estão nas estruturas moleculares dos animais chamados irracionais, não é isso? Sim. Dos vegetais, não é isso? Sim. E eles, dentro desse mecanismo, já que um tem um instinto e já outro obedece às leis naturais do ambiente no qual ele está se desenvolvendo, terão a sua ascensão mecânica, né? E a ascensão será o melhoramento, o aprimoramento para que haja esse processo de mudança, de reinos para se chegar a um objetivo comum. Nós, encarnados ou desencarnados, humanos, né, espíritos, numa estrutura humana, já detemos a vontade, a razão, o sentimento, então o mecanismo é outro, o movimento é outro. Então essa ascensão, sob o ponto de vista de descoberta, de crescimento, né? E ao mesmo tempo de impulsionar-se para frente, ela guarda relação com o que o indivíduo traz dentro de si para trabalhar de uma maneira satisfatória na sua condição, na sua necessidade, na sua maneira de ver o mundo, para não ser empurrado pelo mecanismo natural, né? Mas caminhar no seu ritmo, no seu passo, nas suas possibilidades, ao seu destino, né? Que é a perfeição e felicidade, certo. Não é isso? Claro. Alguns vão a 10 quilômetros, outros vão à velocidade da luz, outros vão à velocidade de uma tartaruga, mas vão, não é? O importante é ir
pelas suas próprias pernas, utilizando todos os recursos que a vida física, a vida espiritual lhe possibilita, porque são esses os elementos motivacionais, né? Daí termos Jesus Cristo como um coach training sideral, sim. Né? Que encontrou uma maneira extremamente prática e ao mesmo tempo prazerosa, mas que exige esforços, porque senão não haveria méritos, né? Para chegarmos ao nosso porto seguro com o menos de arranhos e prejuízos na nossa integridade espiritual. Pelo menos é assim que eu vejo. Não é isso? Claro, graças a Deus. Graças a Deus. Só abrindo um parênteses, Calunga, antes da minha próxima pergunta, também para você cobrir essa ideia de a gente fazer para ter o acesso ao nosso lar, fazer para ter o reconhecimento, ou fazer para ter a própria ascensão. Eu vou ser bom, eu vou praticar a doutrina, a pureza doutrinária, porque então eu serei reconhecido como um bom espírita, ou um bom católico, ou qualquer um bom bandista. Onde mora o perigo? Por que às vezes a gente fica cego aos enganos e erros que tomamos por verdade? Na minha opinião, é quando nós nos colocamos em escolas distintas e fechamos a possibilidade, já que a nossa condição é essa, de promover um intercâmbio entre essas outras escolas, né? Quem disse que é o catolicismo, o espiritismo, qualquer outra coisa que nos dará a condição da felicidade sob o ponto de vista do dever cumprido? Eu não me coloco como um espírita, nem católico, nem evangélico, ou seja lá o nome que a gente querer dar. Sim. Eu manifesto algumas vezes, guardando a relação que o indivíduo tem com o mundo extrafísico, em algumas igrejas evangélicas. Eu sugestiono alguns pastores, já estive em algumas agremiações católicas, de uma maneira muito comum. Mas é claro que obedecemos determinadas circunstâncias, né? Sim. E também advém algumas dificuldades, não só do ponto de vista do mecanismo fisiológico e energético do indivíduo, mas das suas crenças. Claro, né? claro. As crenças, elas constroem verdadeiras couraças em torno do indivíduo, inclusive na sua possibilidade de se tornar mais feliz e ir em direção ao seu destino, que é a felicidade. Sim. Então, joga-se todas as fichas numa crença religiosa, e não vamos falar espírita ou católico, seja lá o que for, como uma única estrada de ascensão. E o mundo é a estrada em ascensão. As religiões são pequenas vielas, né? Mas a grande avenida é o mundo. É a diversidade, é a multiplicidade, são os encontros e desencontros de seres, de pensamentos, de ideias, de contextos, de sociedade, né? As religiões são vielas que transitam, às vezes, de uma maneira muito tímida e acovardada por essa diversidade, por essa multiplicidade. Talvez seja por não admitir a existência delas e querer formatá-las, cada um com um preceito que, na linguagem de cada uma, as levará à salvação. E isso é uma mentira. Isso é um engodo. Isso é uma ilusão. Né? O indivíduo leva a si mesmo a ascensão à sua queda. As escolas podem orientá-lo, propor, né? Se insinuar, ajustar o juízo do indivíduo, né? Mas as escolhas elas são feitas pelo homem livre, e as religiões, elas têm como objetivo dar elementos para o indivíduo se libertar e não aprisioná-lo, como a maioria das religiões o fazem, inclusive o espiritismo.
Né? Aliás, vamos consertar. Claro. Inclusive o movimento espírita, com algumas das suas expressões, porque o espiritismo ele não carrega em si, nas suas propostas, nenhuma algema castradora, ao contrário. Né? É a doutrina do livre pensar. O catolicismo representa o seu Jesus Cristo, a sua moda, mas também com a proposta de libertação, cria algemas em torno dos seus dogmas. Né? As doutrinas protestantes, neopentecostais, da mesma maneira, e ainda incentiva a felicidade impossível de se ter na Terra imediatamente se ele se entregar totalmente às propostas e os conceitos que aquela filosofia propõe. Ou seja, nenhuma delas está cumprindo a sua função de uma maneira eficiente. É claro que aqui e acolá aparecem algumas estrelas, alguns luminares que falam um pouco mais alto acima da turba, e uns poucos os percebem, e uns poucos os seguem, e tornam-se assim um pouco mais confortáveis naquilo que tem para realizar. Mas o caminho para a ascensão é a consciência tranquila do dever cumprido, independente de que escola você esteja ali se educando espiritualmente. Né? A ascensão, do seu ponto de vista do crescimento e de uma elevação acima das massas, é o trabalho consciencial livre de pormenores, né? Livre de porquês e de questões que dizem: eu faço, mas você a partir desse momento é um dos meus devedores. Né? A ascensão espiritual se faz o indivíduo se posicionar o mais coerentemente possível dentro da sua época, dentro do seu tempo, e exercer a sua ação positiva nos vários setores que compõem a sua sociedade, de uma maneira mais ostensiva ou não, naquela que mais o apraz ou não, mas que ele dê a sua parcela de contribuição, seja na política, seja na economia, seja na ciência, na religião, na filosofia, em todos esses patamares que compõem a sociedade. Né? Então, eu entendo dessa maneira. Não será essa ou aquela religião que te levará a qualquer circunstância de libertação. Quem hoje poderia dizer que Chico Xavier é a representação do Espiritismo? Jamais! Chico Xavier é a expressão de um homem melhorado na sua completude dentro de um mundo de expiação e provas. Quem pode dizer que Teresa de Calcutá é uma representação exclusivamente do catolicismo? Jamais. Se tornou uma mulher universal, sob o ponto de vista de o que se pode fazer um único indivíduo onde ele tem o desejo real de servir. Quem pode dizer que o Luther King é um representante do protestantismo? Jamais. Uma pessoa que levantou a bandeira da liberdade e lutou tendo como ponto de vista o racismo, mas que representa o anseio de toda a humanidade, que é de viver feliz. Não é? Então, certamente esses, e poderia estar citando vários outros, fizeram a sua ascensão espiritual, tiveram a representatividade de uma escola religiosa, mas extrapolaram todas elas quando, do seu jeito e a sua maneira, entenderam que a mensagem do amor, ela não se prende à escola religiosa, ela está no desejo de servir a humanidade, seja em que época for, que país for, que nacionalidade ele exercer. Porque hoje esses três, Luther King, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, são personalidades do universo, né? Da nossa sociedade como um todo, a sociedade terrena, não é isso? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Calunga, eu quero falar mais com você a respeito de Deus, da imortalidade da alma, da lei de ação e reação, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da fé raciocinada, como é importante esse assunto,
e falar também da evolução do espírito, mas também da pluralidade de mundos habitados e, por último, da moral do Cristo. Certo. Mas já estamos nos aproximando dos 5 minutos. Era isso que eu ia dizer, né? Pois é. Porque eu acho que eu ia perguntar se você já tinha feito algum estoque de alimento, porque certamente nós iríamos passar aqui não só algumas horas, mas alguns meses, né? Um processo bem eremita. E já digo de passagem que eu não sou nada ermitão. Uma coisa que eu gosto é de gente. E na minha dimensão e na sua dimensão. Portanto, nós vamos deixar a nossa conversa, esses outros conteúdos, para algum outro momento, não é isso? Isso, eu até ia perguntar isso agora. Você se comprometeria em voltar a falar com a gente nesse ou em outros aparelhos? Eu estou à disposição, não é? Uma das coisas que nós aprendemos na convivência na vida é estar disponível. Estar disponível não quer dizer que nós não tenhamos nada para fazer. Claro. Estar disponível é que nós aprendemos a organizar o nosso tempo para que a gente esteja disponível num período qualquer para qualquer circunstância como esse que a gente fez. Então, quando eu afirmo que eu sou disponível, parece até um contrassenso que eu disse alguns minutos atrás, que eu não sou disciplinado. Disciplinado eu não sou, mas eu sou uma pessoa que tem uma dinâmica de atividades muito bem cronometrada. Claro. Então, assim, estou disponível, desde que nós possamos fazer com antecedência, como foi feito agora, isso, né? Vamos. E eu puder ajudar, seja de alguma maneira for. E aqui não vou me fazer também de simples e humilde, né? Dizendo que o meu pequeno conteúdo. Não é pequeno conteúdo, mas também não é grande. Mas é proporcional à minha capacidade e o meu desejo de aprender sempre, como agora estamos fazendo. É isso? Graças a Deus, você vê a preocupação, acredito, da sua parte, da espiritualidade superior, de que esses que trabalham com a comunicação da realidade do mundo espiritual possam fazer a mensagem chegar o mais claramente possível às pessoas. Nesse âmbito, e você muito mais que eu reconhece essa importância, eu gostaria de pedir, Calunga, ao Espírito que você é, que na minha caminhada pudesse me ajudar a que eu encontrasse sempre os médiuns sérios, dispostos, de bom caráter e os bons espíritos, para que eu possa colher uma boa informação e fazer bem feito esse trabalho. Certo. O que você me pede é um milagre, né? Isso realmente eu não sou capaz de fazer. Mesmo porque milagres não existem. Você me pede um milagre maior do que abrir o mar vermelho, qualquer coisa nesse sentido, até que eu diria para vocês é possível. Mas isso que você me pediu, até para Jesus Cristo é impossível. Mas não se preocupe. O que você tem de mais... como é que eu vou colocar para você? O elemento que você pode usar e que vai ser quase que selecionador, né? Do que é bom e do que não é tão bom assim, porque tem que fazer essa ressalva, né? É a sua sinceridade e honestidade de coração, não é? O que emana do indivíduo é o que para o externo é que o atrai. Claro. Aliás, é que atrai para si circunstâncias semelhantes. Então, se o seu trabalho está com essa característica, agora, se um dia você pedir isso a algum espírito e ele disser para você que será capaz de fazer, é melhor você pôr os 2 pés para trás, né? Porque isso é impossível de nós realizarmos. Nós temos limitações. Né? Eu vou pedir a você a mensagem final, só antes, porque ficou um parênteses em aberto e alguém pode querer saber isso e dizer por que você não perguntou. Quando o Calunga falou sobre
e insinuar o desejo de pegar algo para escrever. Essa faculdade de desenvolvimento de psicografia é algo ambicionado, você já deve ter visto muito mais que eu, por muitas pessoas que se colocam, fecham o olho, coloca a mãozinha em posição de escrita, põe a mão na testa, tentando chamar o espírito para a reação ali. Uhum. Como que funciona isso? Até onde a pessoa deve parar de se iludir e até onde é sóbrio fazer isso? Uhum. Olha, primeiro, esse processo de intercâmbio espiritual, né? Essa via de mão dupla, ela de modo algum é um diferencial sob o ponto de vista de se tornar seleto, o indivíduo seleto, que eu coloco assim, único, o indivíduo que se presta a esse intercâmbio. Tá. Porque tem muita gente que acha que ser médium é glamouroso, né? Primeira semana só, né? É glamouroso e ele vai entrar em contato com as sumidades do mundo espiritual. E se ele insistir nisso, ele vai entrar realmente com a sumidade do mundo espiritual, porém diferente. De que nível é essa sumidade? Não é verdade? O que ele objetiva com aquele processo. Mas o mais eficiente, o mais seguro, o mais saudável, o mais coerente, o mais maduro que se pode fazer é quem quer que seja, sentindo em si algo de especial ou não, hoje, no momento em que a gente se encontra, é procurar uma casa espírita, não é? Para poder estudar a doutrina espírita, se equipar de mecanismos do conhecimento e ter a oportunidade de dinamizar os recursos desse conhecimento através de ações diversas que a casa espírita te propõe, para que primeiro você, preenchido com essas ideias e conhecimentos e trabalhado na sua estrutura energética, sob o ponto de vista do movimento que você fez com esse conhecimento, indo em direção a outrem, você criar uma estrutura saudável para qualquer intercâmbio mais efetivo que possa vir a ocorrer através de você. Né? Então, matricule-se numa casa espírita, e quando eu falo matriculo numa casa espírita, adentre as salas de estudo, né? E ali compartilhe informações, e se porventura algum dia você for convidado a uma reunião de experimentação mediúnica, adentre essa sala, mas já com esse arcabouço, já com essa estrutura construída de uma maneira sólida e que vai te dar condições de exercer esse processo, que é uma faculdade infinita. Não existem médiuns prontos, assim como não existem espíritos prontos nessa categoria que a grande maioria das pessoas coloca. Tudo está por se fazer e se faz à medida em que se está fazendo, não é? Então esse é o melhor caminho. É o mais saudável, é que vai evitar atropelos lá na frente, porque se você não tiver um respaldo, se você não tem o mínimo do conhecimento possível, e aí eu coloco o espiritismo, porque o espiritismo e as casas espíritas, no nível histórico, no nível de relação com o mundo espiritual, no mundo de expiação e provas, hoje é a escola, o centro, né, de informações, o centro de convivência de vida física e vida espiritual, que nos oferece a possibilidade desse intercâmbio com mais êxito e menos atropelos. Graças a Deus. Tá certo. Calunga, passa pra gente a sua mensagem final, por gentileza. Talvez buscando assim do seu cabedal de experiência com essas interações conosco, 3 ideias de que o ser humano mais precisa ouvir e que muitas vezes ele tem ouvido, mas não tem assimilado. O que seria? 3 ideias. A primeira delas é que nós somos senhores dos nossos destinos, né? Apesar de já ter
pré-fixado a felicidade e a perfeição como ponto de partida para uma outra proposta de vida que a gente não tem a mínima ideia do que seja, porque não há ponto final, né, no nosso processo de evolução, apenas um stand-by para a gente poder alçar outros voos, né? Então nós somos senhores dos nossos destinos. O outro é que você acredite no seu potencial de realização. Jesus, ele apostou num grupo muito pequeno e colocou circunstâncias especiais em cada um deles, porque o indivíduo por si só é um potencial de realização incrível. E quando ele se junta, esse potencial chega às raias de o torná-lo co-criador. Então acredite no seu potencial enquanto indivíduo. E o terceiro, respeite-se. Respeite-se. E respeitar aí está agregado, ame-se, tenha prazer com você, aprenda com você, se relacione com você. Nós somos um universo infinito, nós somos viajores das estrelas. Vocês já pararam para pensar o que um viajor das estrelas guarda na sua intimidade, do seu ponto de vista de realização, de possibilidades? Então respeite-se, relacione-se consigo, goste de estar com você, porque isso é inevitável, você nunca vai poder distanciar de você mesmo, por mais que você insista, e quando você tenta, você adoece ou vai por outros caminhos, né? Então acredite no seu potencial, goste de você e faça esforços para você se fazer uma pessoa melhor. Acho que isso basta, não é isso? Graças a Deus, meu amigo, graças a Deus, muito obrigado. Jesus nos abençoe, obrigado pela oportunidade, estou à disposição sempre, não é isso? Graças a Deus. Estava um pouco mais sério, mais contrito, que eu sou meio tímido. Sim. Graças a Deus, Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Esperamos poder ter a oportunidade de tê-lo conosco no diálogo com os Espíritos mais vezes. Graças a Deus. E aí? Aprontou muito, não? Amigo Marcos Leão. Né? Fumou, meu Teodoro. Fofão. Algumas pessoas durante o transe mediúnico se desdobram ou são desdobradas pelos espíritos e várias variantes acontecem. Como que é para você, ou pelo menos como foi para você hoje? Para mim, sempre leva-se em consideração o tipo de trabalho que eu vou fazer. Sempre é assim. Tem momentos, por exemplo, na evocação, em que eu me desdobro. Aí eu não sou médium vidente. Então, eu vou receber o espírito lá de alguém que está fazendo alguma outra pessoa passar por uma dificuldade qualquer. Tem médium que fica esperando o espírito. Eu vou atrás dele. Assim, eu me projeto e vou atrás daquele indivíduo, do seu ponto de vista energético. De corpo astral. Isso. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, eu vou formando aquele espírito. Assim, eu vou obtendo informações daquele ser. Eu tenho muita facilidade com nomes, com épocas, com locais, é uma característica minha. Então eu falo assim, olha, eu estou no ano de 1950, na cidade tal, na fazenda tal, essa fazenda de fulano de tal, e à medida que isso vai acontecendo e eu vou chegando perto daquele indivíduo, a manifestação acontece em si. Mas eu já passei muitas informações para o meu coordenador naquele específico. Tem a coisa que acontece assim. Tem outras, por exemplo, com o Calunga. Como é que foi hoje? Eu sei que ele está perto quando eu sinto que o ambiente ficou diferente e com uma característica específica, que eu acho que são dos fluidos que ele carrega. Né? Então as coisas, eu vou usar assim de uma maneira, uma metáfora, tá? Não é assim, mas é tão difícil explicar essa questão abstrata, né? Então as coisas ficam com mais cor, sabe?
tem um aroma diferente que eu não percebo assim de uma maneira, mas é muito suave e fica constante. Os sons, eles se tornam mais melodiosos. É assim que eu sinto o Calunga, que ele está no ambiente. Claro. Tem gente que fala, eu senti um arrepio, não sinto nada disso. Aí tremou no céu. Frio. Não sinto nada disso. É isso que acontece. Fica tudo mais vivo, com mais cor, né? E quando ele quer fazer alguma coisa, quando é o nosso compromisso da psicografia, aí uma ideia nasce, por exemplo. Vamos supor que eu parei a psicografia no meio de um texto. E ele vai falar, por exemplo, essa televisão, ela é retangular. Aí essa frase fica na minha cabeça o tempo inteiro. Essa televisão é retangular. Essa televisão é retangular. Que legal. E eu já fiz experimentos assim, de tentar repelir essa ideia. E eu consigo, eu vou e ligo o rádio. Aí eu tô ouvindo a música lá, né? Lá tá o amor. Essa televisão. Essa televisão. Aí eu tenho que pegar o lápis, o laptop e sentar, e aí começa. Essa televisão é retangular, está sobre uma mesa, em determinado apartamento, que é de fulano de tal, e aí vai. Entendi. Então é assim que eu sinto às vezes, né? Eu tenho eu sou muito tranquilo com essas coisas, porque eu tenho muitos amigos médiuns, assim, Claro. e guardando a característica de cada um deles. Mas tem muitos que fazem um pandemônio antes do processo acontecer, que eu fico imaginando assim, o dia que eu morrer, gente, me aproximar de alguém para fazer alguma coisa, o indivíduo, eu vou embora. Vai embora. Eu falar, chega, tá demais para mim. Eu vou Já embora. perdemos uns 15 minutos com essas afrascalhadas suas. Meu Deus. Porque eu não me vejo assim. Claro. Mas cada um é de um jeito, né? Cada um percebe de um jeito. Isso, respeitadas as devidas proporções. Mas assim, então você, qual a sua responsabilidade hoje no mundo físico em termos de trabalho mediúnico? Está à frente de uma casa? Hoje, o Marcos Leão, vocês já pararam para pensar o que um viajor das estrelas guarda na sua intimidade, seu ponto de vista de realização, de possibilidades? Então acredite no seu potencial, goste de você e faça esforços para você se fazer uma pessoa melhor. Acho que isso basta.